zona ainda não explorada. Uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade Nerd com Marlon e Renan. Epic Store vs Steam Round 1 Fight! Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Irmandade Nerd. Aqui é o Marlon. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre Steam versus Epic. Eu acho que quem sugeriu essa pauta foi você, não, Renan? Foi. Você tinha... Porque o que aconteceu? Agora em dezembro foi o primeiro aniversário da Epic. Eles fizeram dois anos, né? Um ano. Ele nasceu em 6 de dezembro de 2018. Ah, é mais novo do que eu achava. Foi um aninho só. Foi um pouco depois do sucesso do Fortnite, que tem 2 anos, mais ou menos. Assim, é um competidor que surgiu do nada e conseguiu pegar uma fatia pra si próprio, né? Vem assustando a Steam, que é uma coisa que a gente não... É uma coisa que a gente não via, né? Sim. Porque a gente tem vários outros desses, talvez assim, mais específicos. Tipo, tem a Origin pra jogos da EA, a Uplay pros jogos da Ubisoft. Da Ubisoft, tem a Battle.net pros jogos da Blizzard com a Activision. Mas nenhum desses, assim... Nenhum tinha botado medo na Steam até hoje, né? Aí veio a Epic de repente e mostrou que eles não estão pra brincadeira. Não. Se você for olhar, por exemplo, até os da Uplay, por exemplo, eles estão à venda na Steam, você só tem que ativar na Uplay. Sim. É só, tipo, tá ali pra dar trabalho. Agora a Epic veio com umas propostas bem diferentes, bem mais agressivo, e veio ganhando mercado e continua ganhando mercado até agora. E assim, eles têm sido bastante agressivos e determinados vão derrubar essa Steam aí. Derrubar esse monopólio da Steam. É praticamente isso. Se for olhar assim, o outro competidor que teria um pouco mais de tamanho é o GOG, mas mesmo assim o GOG ele veio começando pelas beiradas e tá crescendo. E hoje em dia a proposta dele é totalmente diferente. Sim. Inclusive no GOG você pode importar agora no 2.0 você pode importar sua biblioteca da Steam e de outras. Exato. Então, bora lá pra pauta. Bora lá. Epic Store vs Steam Round 2 Fight! Bom, a gente quer começar falando um pouco sobre a história de cada uma, né? Mas assim, super por cima, né? Porque a história é bem mais complexa. Igual a história da Steam começa lá em 2002 e vai até hoje em dia. Então... Que tem muito... E tem vários itens que é coisa que eles anunciaram, coisas que eles já tiraram. Sim. Mas assim, a empresa em si surgiu em 2002, né? Ela é bem antiga. Assim, ela foi anunciada em 2002 e foi lançada só no ano passado, no ano seguinte, né? E tem que lembrar, é claro, que a Steam é da Valve. Pra quem não sabe, ela é da Valve, ela faz parte da Valve. Que a ideia dessa plataforma até foi de ter uma plataforma que atualizasse os jogos automaticamente e tivesse uma forma de você ter um sistema de antipirataria e anti-cheat bem potente, especialmente porque pelo jogo que foi o jogo da Valve por muito tempo, né? Que é o Counter-Strike. Ainda se for olhar. Sim. Apesar de não ter tido um Counter-Strike novo há muito tempo, o Go ainda é bastante jogado, é bastante poderoso no cenário de competição, se for olhar. Quando a gente fala de Steam e de Valve, a gente tem que falar do Gabe Newell, né? Ele é o cara que tá por trás delas. Ele é o CEO e fundador da Valve e da Steam. A data de lançamento oficial foi 12 de setembro de 2003, ou seja, ele já tem 16 anos no mercado. Vai fazer 17 esse ano, na verdade, que é muito tempo. E interessante é que o primeiro jogo que pediu a instalação do cliente da Steam pra jogar, mesmo pra cópia física, foi Half-Life 2. Sim. E desde então a gente não tem um 3, mas tudo bem, esse é assunto para outro dia. Até hoje não chegou esse aí, mas sim, foi o Half-Life 2 que precisou do instalador do launcher, né, como é chamado, da Steam. E desde então ela foi crescendo, né, porque foi incorporando várias publicações de jogos para PC de third parties. Eventualmente se tornou, tipo,
a maior forma de lucro pra Valve. É, tanto é que a Valve, ela meio que parou de fazer jogo, né? Tipo, ela não lança mais tanto jogo quanto ela lançava ultimamente. Ela meio que virou a empresa dono da loja Steam. E é isso que eles focam hoje. Eles não lançam mais jogo. Tipo assim, se você for olhar, tem muitos poucos jogos nesse período recente deles. É o quê? Half-Life Alyx, que vai sair agora em março, que não é o Half-Life 3, vamos deixar bem claro. Não é o 3. que é pra VR. Teve um de cartas também, há um tempo atrás, que também saiu por bem debaixo do radar, assim. Teve aquele Portal de fazer ponte. Que não é bem deles, né? Eles só, licenciaram. E teve a treta toda com o Dota, que eu acho que foi o grande anúncio deles. Eu acho que o último grande lançamento. Eu tô até abrindo a lista aqui. Em Half-Life Alyx teve Dota Underlords, que vai sair esse ano, na verdade. Mas também não é nada. Artifact, que foi o que eu tava falando, que saiu em 2018, que é um card game do Dota. E antes disso, assim, o maior nome que tem, assim, é o Dota 2. Tem uns Counter-Strike Online aqui, mas que é pra Coreia. Sim. E tal, assim, realmente o último foi o Dota, que foi 2013. Sim. Então eles meio que pararam de fazer jogos e focaram bastante na divisão da Steam deles. Agora, a Epic, ela tem uma história que é bem parecida, né? Ela é uma loja que surgiu por causa do sucesso de um jogo em si, né? Meio que o Fortnite, não foi exatamente por causa do Fortnite, mas meio que eles usaram o Fortnite pra lançar uma loja própria, né? A gente precisa falar também, o CEO e fundador dele é o Tim Sweeney. Ele é o cara que criou aí a Epic Games e a Epic Store. O Fortnite foi o que deu o pezinho na bunda para eles decidirem investir mais, né? Porque eles são uma empresa que eles desenvolvem vários jogos também fora do Fortnite, ao contrário do que a Valve fez, né? Eles ainda continuam desenvolvendo coisa, talvez não com tanto ritmo, mas eles desenvolvem. O Fortnite hoje ele vale 2,4 bilhões de dólares, que é muita coisa se você pensar que é um jogo free to play, é um jogo de graça, né, que você pode jogar de graça. 2,4 bilhões de dólares só com V-Bucks, né, que é o dinheiro do jogo. Sem falar que eles têm um modo Save the World, que o modo seria meio que single player, que tá em beta pago até hoje. Até hoje. Que era pra ter saído em 2018, foi adiado pra 2019, e em 2019 nem foi adiado pra 2020, já estamos em 2020, ele ainda continua pago. E ele tá disponível hoje pra PC, PS4, One, Switch, iPhone e Android, só que fora da Google Play Store, tem que baixar pelo site. Inclusive eu baixei o instalador. O Android, na verdade, ele é praticamente exclusivo da loja da Samsung. É o jeito mais... Na verdade tem outros dispositivos lá já. No início era Samsung, mas hoje tem outros. Eu até baixei no meu Moto G7 Plus e não tem. Só que o Battle Breakers, que é outro jogo da Epic, tem. Então não sei. E assim, eles são, se você for olhar, eles são famosos até por outras coisas, desde antes do Fortnite, né? Eles fizeram os Gears of War iniciais, são deles, com a parceria com a Microsoft. Sim. E agora, quando terminou, que eles conseguiram Fortnite, né? Que Fortnite chegou mesmo 2017, né? De 2017 pra cá que eles deram essa explosão. Sim. E assim, se for considerar Fortnite, tanto Fortnite quanto o Save the World, que é outro modo, ainda são considerados em beta, não lançados oficialmente. Eu acho que nunca vão lançar, né? Porque nunca saiu do beta, eu não sei. É só lançar o jogo logo, só tira o beta da frente, pronto. O jogo não parece ser um jogo em beta, já não parece ser um jogo beta há muito tempo. Mas assim, quando foi lançado a Epic Store, a grande sacada do Tim Sweeney foi que ele tava meio que insatisfeito com o modelo de negócio da Steam, né? Ele olhou pra Steam e falou, tem alguma coisa errada aqui com essa empresa. E ele percebeu que os 30% que a Steam cobra é demais. E honestamente é mesmo demais. Tipo, imagina você é uma publicadora, você coloca seu jogo lá dentro da Steam e 30% do que você lucrar vendendo o seu jogo vai pra loja onde ele tá lá à venda, né? Então assim, 70% fica com a publicadora e a desenvolvedora do jogo e 30% vai pra Steam. Isso é muita coisa. Então o Tim olhou pra isso e falou que
a Steam, se ela quisesse, ela podia lucrar com apenas 8%. E aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar minha própria loja e eu vou fazer uma revenue share, né, que é o compartilhamento de lucros de 12%. Então é menos da metade. Então ele pegou esses 30% da Steam e falou, eu consigo fazer com 12%. E lançou a loja dele assim, e foi assim que surgiu a Epic Games. E se você pensar como esse 30% impacta pra uma loja, eu fiz um cálculo assim, basicão, imaginando que o jogo vendeu 1 milhão de cópias a $60. Isso dá 60 milhões de reais pra empresa, que seria mais ou menos. Mas considerando que a Steam vai pegar 30%, isso quer dizer que ela vai levar 18 milhões disso aí. É muita coisa só pra ter o trabalho de colocar um jogo, né, dentro de uma loja. Tipo, você criou o nome é famoso, um nome Steam, e aí você tá cobrando 30% por isso, só pra oferecer a sua loja pra vender o jogo, sendo que poderia ser distribuído de várias outras formas que não seria necessário 30% aí pra aquela loja. É igual, na mesma situação, na Epic, a Epic só vai levar 7,2 milhões, que já é um ganho nesse mesmo imenso. exemplo que você deu, né, seria 7 pontos milhões. Que já é um ganho imenso pra produtora. O que ela vai fazer com 11... vai dar aqui. 10,8 milhões de reais a mais do lucro dela. Que é muito dinheiro, que vai ser bom pra própria empresa ter. E inclusive ano passado teve uma treta assim, né, porque o Swain, ele meio que lançou farpas aí contra o Gabe Newell. Ele falou assim que a Epic Games Store, ela vai retirar os seus exclusivos, todos os seus exclusivos que ele tem, que a gente sabe que não é pouco, a gente já vai falar mais detalhes sobre exclusivos. Ele vai retirar seus exclusivos se a Valve mudar o modelo de receita deles. Então o Swain disse que se a Valve adotar permanentemente um modelo de revenue share, ou seja, compartilhamento de receita, semelhante ao da Epic, ou seja, com um corte para 12% em vez de 30%, que é o que a Steam usa hoje, a Epic retiraria todos os seus contratos exclusivos às pressas. Foi isso que ele disse. Mas eles falaram isso justamente por causa, pra dar aquela pressionada, porque assim, esse é um outro ponto que a Epic tem tido de bastante diferença. Eles têm pegado bastante exclusividade, que é uma coisa que antes você não tinha como ter muito por causa dessa diferença. Você não via, tipo, um jogo vai sair só no GOG, ou o jogo vai sair só na Steam. Geralmente tinha na Steam, e aí o GOG revendia, e aí você entrava num site tipo Humble Bundle e tinha lá pra você pegar o código na Steam. Então, tipo, geralmente saiu em vários lugares. Agora com a Epic não. Com a Epic ela saiu na Epic. É só da Epic. E foi uma coisa que de certa forma foi polêmica. Foi. É engraçado porque o Tim, ele é um cara polêmico e ele gosta muito de Twitter, né? Ele é um dos típicos treteiros de Twitter, porque ele vive no Twitter falando umas coisas assim. E ele disse, essa declaração que eu acabei de falar aqui, né, foi respondendo a um tweet de um usuário. Ele disse assim, numa boa, se a Steam se comprometer com uma participação menor na receita de, em vez deles ganharem 70%, ganharem 88%, quer dizer, darem isso pra desenvolvedora, né, em vez da desenvolvedora ficar com 70%, ficar com 88%, a Epic rapidamente vai retirar todos os seus exclusivos. Tipo, ele lançou um desafio, assim, pro Gabe Newell. Tipo, se você fizer isso amanhã tirando os exclusivos da minha loja. Foi tipo isso que ele disse. Que vai acabar que não vai ser bem assim, mas... Não vai ser bem assim, porque ele sabe que ele fez o desafio sabendo que não vai acontecer, né? Ele sabe que não vai acontecer e mesmo assim tem uma burocracia, vamos dizer assim, do caramba. Sim. Pra isso. Teve até uma treta recentemente que a página da Steam no Google tava mandando os jogadores a Epic Store. Como assim? Não, fala a palavra porque eu censuro depois, eu não sei o que você quis dizer. Aquela palavra que começa com F. Tudo bem, sei. F, the Epic Game Store. Inclusive o Tim Sweeney foi o cara que respondeu. Peraí, mas quando você pesquisava no Google Steam, era isso? Eu te mandar o link aqui agora, você vai ver aí. É bizarro, porque ele... Acabei de mandar no link aí no Discord. Tipo, apareceu Welcome to Steam, aí embaixo tava o F, Epic Game Store, com coisa que parece que era pra ser o dedo do meio, só que não apareceu direito. E aí foi a piada que o Tim Sweeney até falou. O problema da engine do Google é que ele não consegue mostrar o dedo do meio direito. Agora que eu vi aqui, ele tentou colocar, era pra ser um dedo do meio, só que a página do Google deixou tudo zoado. Enfim, eu vou deixar o link na descrição pra você entender o que eu tô falando. Eu vou deixar o link aí no post pra vocês verem. É um tweet lá do Tim Sweeney. Cara, que bizarro, tipo, você entra pra procurar Steam no Google, aparece F, Epic Store. Já não tá mais, mas... Hoje em dia não deve estar mais. Né? Mas é óbvio que isso aqui foi a Steam mandando
pra eles. Mandando um dedo do meio que não deu muito certo, que ficou todo... Mostrando que a gente tava falando nesse episódio quase inteiro, que é essa competição bizarra. E agora que eu fui ler o tweet do Tim aqui, ele falando que o Google tem problema pra renderizar o emoticon de dedo do meio. Enfim, continua aí. Voltando do que a gente tava falando de exclusivos, isso foi acho que uma das grandes polêmicas, especialmente em jogos de Kickstarter, que eles deram uma grana pesada para vários jogos que tinham sido fundados pelo Kickstarter. Uma delas, por exemplo, é Shenmue 3, que acho que foi uma das polêmicas mais pesadas com relação a essa exclusividade que a Epic correu atrás, né? Eles deram dinheiro para financiar o jogo, para conseguir o jogo exclusivo, para não ter... E o problema é, muitos jogadores já tinham sido perguntados e já tinham sido prometidos uma chave na Steam. Então, o que eles tiveram que fazer é, a Epic teve que entrar para devolver dinheiro para quem não queria o jogo na Epic e dar uma opção de que daqui a um ano do lançamento, o lançamento foi em novembro, a galera que quis continuar com o projeto e receber a chave no app, receba uma chave na Steam também. Teve essa treta toda de compensar, porque eles já tinham prometido, eles já tinham disponibilizado para os fãs escolherem qual plataforma eles queriam, e aí chegou na E3 desse ano passado e eles anunciaram, não, vai ser exclusivo da Epic. É uma sacanagem isso, né? Você deixar a pessoa escolher qual plataforma que você quer, e depois você avisa, não, na verdade uma das que você escolheu não vai estar disponível, beleza? E não foi o único problema. O Metro Exodus, que é esse último, é o Exodus. Exodus. Ele chegou a ser vendido na Steam por um tempo. E depois foi retirado. Foi retirado de lá e... virou exclusivo da Epic. A Epic, ela cresceu mesmo com os exclusivos, né? Ela tá crescendo muito por causa de exclusivo. Então, você tem uma lista bem grande hoje de jogos lá. Tipo, tem o Borderlands 3, é exclusivo da Epic. O Metro Exodus, como a gente falou. O The Division 2. O Ghost Recon Breakpoint, que, né, não é o melhor dos jogos do Ghost Recon, né? Do Tom Clancy, mas tá lá exclusivo. O Ano 1800 também da Ubisoft. E o Outer Wilds. Wilds, não confundir com o World, também tá lá. E assim... eu acho que não é só isso. Os outros dois pontos que eu coloquei aqui, eu até adicionei mais um aqui agora, mas eu vou comentar sobre, são outros motivos deles estarem pegando público além disso. Porque, realmente, exclusivo faz, mas também tem que ter um outro atrativo. A outra coisa que eles fizeram foi dar jogos de graça. Isso sim. Acho que isso também atraiu bastante. Deixa eu ver qual foi a data do primeiro, que acho que foi o lançamento, foi desde o dia 12 de dezembro, que foi o lançamento da Epic. Eles estão dando jogos de graça toda a semana, não é tipo uma semana sim, outra não. Eles deve ter dado mais 40 ou 50 jogos já. Eu lembro que há um ano atrás, eu acho que era uma a cada 2 semanas, aí passou a ser uma toda semana. E assim, já teve jogos assim, imensos. Teve uma semana que eles deram 6 jogos. Que eles deram a trilogia do Lego do Batman e a trilogia do Arkham do Batman. Sim. Pra comemorar os 80 anos do Batman, acho que é. Então, tipo assim, em uma semana eles te deram mais de $300 de jogo, se for olhar preço de lançamento. Exato. Eu tô vendo a lista aqui, é uma lista imensa mesmo, de jogo que já saiu. Steep já saiu. No final do ano eles estavam dando um jogo por dia. Rayman Legends também já saiu, nossa. No final do ano era um por dia, literalmente. Começou com Into the Breach, depois no dia seguinte foi Towerfall Ascension, depois foi Super Hot, Little Inferno, Wipeout, Celeste, Totally Accurate Battle Simulator, FTL Faster Than Light, Hyper Light Drifter, Shadow Tactics Blades of the Shogun, Talos Principle, Hello Neighbor, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que inclusive é um jogo que lançou não tem nenhum ano. Eles deram de graça, assim. Overcooked, The Jackbox Party. Esse Jackbox é muito da hora. Igual, semana passada foi Kingdom Come Deliverance com Aztecs. Essa semana é o Assassin's Creed... Meu Deus, esqueci o nome dele agora. Um dos Assassin's Creed. Que é o de Londres, que é um dos menos piores da fase ruim de Assassin's
Assassin's Creed. E Fieri também. E eles já prometeram... Não é o Syndicate? Não, o outro é Fieri, o nome do jogo. O Syndicate, eu digo Assassin's Creed Syndicate, acho que era. É, esse mesmo. E daqui pra frente vai ter, igual, a partir dessa semana vem Inner Space, provavelmente do jeito que eles vão anunciar um outro jogo ainda pra vir essa semana, e eles vão continuar ao longo de 2020. Então é realmente um grande diferencial para Steam, da Epic, em comparação com a Steam, são esses jogos de graça. A Steam realmente não dá nada de graça, né? Que ela deixa, na verdade ela deixa muito ao próprio desenvolvedor pra decidir isso, sabe? Eles fazem muito promoção, né? Eles fazem bastante promoção e eles deixam o vendedor escolher isso. Você quer fazer promoção? Tá aqui. Sim. E mesmo assim, eles não são de dar jogos de graça, mesmo os próprios. Se for olhar agora, até o lançamento de Half-Life Alyx, que vai ser em março, todos os Half-Life estão disponíveis para ser jogados. Então, se você entrar na sua Steam, você consegue jogar todos os Half-Life lá. Porém, só até o lançamento. Eles não vão ficar de graça. Sim. E, não é uma coisa que você vai ver eles fazendo nunca. Acho que, tô tentando lembrar, a última vez que eu vi eles dando jogos de graça foi eles, e eu acho que não tô conseguindo pensar nenhuma vez. Se eu não me engano, a Steam nunca deu jogo de graça, não faz parte da política deles. Eles só dão grandes descontos, assim, e ainda assim não é eles que fazem, são as publicadoras que vão lá e dão esses descontos. E a Epic tem um outro ponto que a gente não tinha lembrado, que eu acabei de lembrando quando a gente começou a gravar, foi que ela tem uns descontos polêmicos, vamos dizer assim. Uhum. Desde o lançamento, que deu até confusão isso, a Epic oferecendo desconto em jogos, inclusive lançamentos, que não é a empresa que tá permitindo desconto, é eles deram desconto. Eles mesmo fazendo desconto. Eu imagino que eles pagam essa diferença pra publicadora, né? Só pode ser isso. Sim. E assim, da outra vez foi a primeira vez que rolou, que foi final/começo de 2019, final de 2018, começo de 2019, a promoção era qualquer jogo que ainda não tinha o preço brasileiro, né, pra eu poder usar, mas lá era qualquer jogo que fosse $15 ou mais, você tinha $10 de desconto. Uhum. Então um jogo de $15 saía por 5. Inclusive lançamentos, não tinha distinção. Aham. Então, essa foi a sale que causou bastante promoção, justamente por causa disso, porque tinha gente que colocou o jogo no lançamento dele por $35, e aí na hora que vai ver o jogo tava sendo vendido por 25, por causa desse desconto. Mas ainda assim eu imagino que a Epic não faria isso sem anunciar pra publicadora, eles devem pagar essa diferença do bolso deles mesmo. Que eles fazem isso obviamente como uma forma de ganhar usuário, né, conseguir maior número de usuários, apesar que eles têm bastante usuário hoje. Só que eles fizeram, isso foi uma das coisas que a galera tomou um susto, certo? Forma. Porque não foi meio que expressado pra galera, a gente vai tirar esses 10%, e aí um monte de gente assustou, muita gente tava querendo tirar o jogo ou deixar ele indisponível no período dessa pré-venda, mas é uma coisa que não tava concordando. Era uma coisa que atrai bastante, que uma coisa dessa, às vezes, até se considerar, pode desvalorizar um pouco o jogo, se a gente considerar. Também. Eu até mencionei aqui, né, que o objetivo disso é trazer usuários. Pra você ter uma ideia, hoje a Epic, ela tem 108 milhões de clientes, que não é pouca coisa, né? E já gerou cerca de 680 milhões de dólares. Só que em contrapartida a Steam ainda é muito maior. A Steam tem 1 bilhão de contas criadas. Claro que disso, eu não acho que sejam todas contas ativas, né? Mas, enfim, tem 1 bilhão de contas criadas lá e já gerou cerca de 4,3 bilhões de dólares. Então, né, ela ainda é bem maior. Mas assim, para uma empresa de um ano, cara, 680 milhões é muita coisa para uma empresa de tão pouco tempo. Não, e assim, essa campanha rolou agora no final do ano, agora já com o valor em reais, que agora eles estão permitindo pagamento em reais. Finalmente. E foi uma promoção muito interessante, que eu gostei pra caramba, que era qualquer jogo a partir de R$ 59,90. Se você pegasse o cupom, você ganhava um cupom de R$40 de desconto. Em outro jogo, qualquer jogo a partir... Não, assim, você pegava o cupom, se o jogo custasse R$ 59,90, a partir de R$ 59,90, você ganhava R$40 de desconto. R$40 ou por cento? R$40.
desconto. Bom. Então um jogo de R$ 59,90 saía por R$19,90. R$20. E o detalhe é, assim que você gastou esse cupom, você ganha outro. E assim por diante. Então, por exemplo, no meu caso, eu, durante essa promoção, peguei 2 jogos que tinham sido lançados, não tinha nem 6 meses, por barato. Eu peguei Control, que lançou em agosto, tava em promoção por R$79,90, eu paguei R$77,90, uma coisa assim. Eu paguei R$37 nele. Caramba. A mesma coisa foi com o Borderlands 3, que lançou em novembro. Tava por R$79,90, eu paguei 30 e poucos reais nele. Eles têm promoções e descontos bem agressivos mesmo. E aí, o que eles fizeram? Quando você fazia uma compra, você ganhava outra. O cupom, ele não terminava com a promoção. O cupom está valendo. Se eu tiver algum outro jogo até... Acho não que tinha o cupom limite. vale até maio. Tem maio. Maio é a data limite. Mas até maio, se tiver algum jogo acima de R$59,90 que eu quiser comprar, eu vou ganhar R$40 de desconto ainda. Que bacana. Isso é um dos grandes diferenciais da Epic. Só que aí, nesse caso, eu não vou ganhar um outro cupom, né? Ele vai... Como é que chama? Ele vai acabar. Que durante a promoção você ganhava um mês de um cupom. E isso foi uma coisa que me atraiu bastante, sem falar os jogos de graça. Eu fiquei bastante hesitante de pegar no meu caso até, de pegar a Epic Game Store, mas depois disso eu baixei e tá aqui, fica praticamente colada com a Steam no meu desktop. E eu confesso que às vezes eu acesso mais ela do que a Steam até. Justamente pra pegar os jogos de graça, ver se tem alguma promoção que eu consigo usar esses R$40 de desconto. E foi uma coisa ousada pra eles, vamos dizer assim, porque dá R$40 de desconto num jogo de lançamento, você nunca vai ver a Steam fazendo isso. A Epic, ela me lembra muito a Amazon, no sentido de que eles até perdem dinheiro às vezes, em alguns quesitos, algumas partes da empresa perdem dinheiro pra ganhar em outras coisas. Então, o motivo de fazer isso é ganhar usuário, é fazer o usuário instalar o nosso programa, e depois que instalar, ele vai, mais tarde, vai ter um retorno isso pra gente. Então, é perder dinheiro agora pra ganhar no futuro. Então, é uma coisa bem Amazon fazer isso. A Amazon fez isso também. A Amazon fez isso por 2 décadas. Eles foram uma empresa que por 2 décadas perdiam dinheiro pra começar a dar lucro. E quando deu lucro, olha só o que aconteceu com eles, né? Hoje é a empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Segunda mais valiosa. Se for considerar, eles fizeram isso no Brasil ano passado. Estão fazendo aqui Amazon também. O Amazon Prime Video chegou aqui por um valor absurdamente baixo. Sim, eu ainda... Porque ele oferece... Eu pago aqui sem pensar 2 vezes, que é muito barato. Eu tava pagando mensal, por exemplo, no caso da Amazon, e mudei pro anual, porque compensava bastante. E é isso, tipo assim, às vezes oferecer uma coisa, como no caso eu vou usar a Amazon ainda como exemplo. Eles estão produzindo uma série do Senhor dos Anéis que vai custar $1 bilhão. E eles precisam recuperar esse dinheiro, mas mesmo assim eles fazem uma promoção que eles vão perder uma parte desse dinheiro, mas atrai gente pro vídeo, né? Tem muita empresa fazendo isso aí. A Epic tá vendo que isso dá certo, estão fazendo igual. Epic Store versus Steam. Final round, fight! Agora vamos tentar comparar as duas, tipo, fazer uma comparação entre Steam e Epic, porque dá pra comparar as duas em vários pontos, assim. Eu queria começar na Steam falando sobre quando você abre, né? Você pega lá, dá 2 cliques no seu executável da Steam. Quando você abre, você tem uma lista de descoberta, né? E também tem uma lista de curadoria de jogos e jogos que estão em alta entre os seus amigos. Então é o que você vê logo de cara quando você abre o programa, é isso, né? São jogos da lista de descoberta, que é uma ótima forma de você achar jogos novos e tal. A Steam, ela é ela tem a filosofia que o Botini tem do Shoptime, que é vender. Então, tipo, você abre, por exemplo, ele não vai pra essa biblioteca, ele vai mostrar mais coisas. Já vai pra loja pra você comprar. Já mostra a loja logo. Que é uma coisa que a Epic não faz, né? Você abre a Epic, ela te vai pra uma página inicial, e aí se você quiser, você vai pra loja. Sim. E assim, no topo, uma coisa que eles deixam bem claro na Epic é esse jogo de graça, né? No banner em cima, é a primeira coisa que você vê, é o jogo de graça da semana. É ali logo de cara mostrando, ó, que tem um jogo de graça pra você. Então eles deixam isso bem upfront, assim, na empresa, na hora que você abre o programa. E assim, eles entendem que às vezes você tá abrindo o aplicativo não é pra comprar mais. A ideia deles era, tipo, beleza, você quer comprar? Tá aqui. É ser mais um launcher do que uma loja, né? Você quer comprar? Tá aqui. Você quer só acessar
essa biblioteca, é uma outra opção. Ou você é um desenvolvedor, você quer usar a Unreal, é um item à parte. Que eu acho que foi uma das jogadas mais inteligentes que eles fizeram, que foi trazer a Unreal de ser uma plataforma... Não era uma plataforma independente, porque você tinha que acessar um launcher antes para acessar o Unreal também, mas eles integrarem a plataforma da Unreal com a plataforma da loja, né? Uhum. Que na verdade foi mais a plataforma da loja entrou na plataforma da Unreal, que já tinha essas coisas, já tinha os jogos que eram da Epic, eram dentro da mesma plataforma da Unreal, mas eles transformaram ela toda pra... Eles fizeram uma integração. Uma loja, E aí virou não só uma loja, mas também uma plataforma para seus jogos e uma plataforma para você desenvolver jogos. Sim. Uma coisa que eu também vejo muito falarem é que os jogos em Early Access na Steam, eles são bem marcados, assim, eles são bem... Você vê logo de cara, assim, uma fita, alguma coisa assim, dizendo Early Access. Ele tem uma barra gigante, né, em cima da parte de venda. Ele deixa isso bem claro, enquanto que na Epic Store você não tem muito isso. Os jogos que estão em Early Access não são bem sinalizados. É uma coisa que confunde um pouco também. Na Steam geralmente aparece, tipo, na imagens mesmo. Sim. Igual no caso de Hades, que tem escrito embaixo, Early Access, mas mesmo assim não tem nada tão grande, chamativo como é na Steam. É um aviso mais claro. A Steam também prioriza mais informações de atualização e discussão de comunidade. É uma coisa muito importante na Steam. Ela tem... É quase que um fórum, né? A Steam também tem uma seção grande conhecida como um fórum, que é a discussão de comunidade. Enquanto que a Epic, ela deixa desejar isso. Ela não se importa muito em criar uma comunidade em volta da Epic Store, diferente da Steam. Não é uma intenção dela, mas eu até entendo um pouco por que ela não quer, ela não planeja adicionar esses componentes. Eles falam porque a gente já tem muito, se você for olhar, por exemplo, para um jogo, você já vai achar um fórum do Reddit, você já vai achar... Sim. Essas coisas, então, tipo, não precisa... Seria interessante você ter dentro do jogo, mas às vezes, por exemplo, no caso da Steam, alguma coisa que você tá querendo de resposta não foi postado no fórum, mas já foi postado no Reddit por causa de alguém que tá jogando o mesmo jogo no PS4. Então, às vezes, você procurando no Reddit, você vai achar a resposta do que na Steam você vai ter que perguntar e alguém vir te responder. Eles decidiram não criar um fórum deles mesmo. Outra coisa também é que eles não têm eu não sei, a organização da Epic não é tão boa quanto da Steam, eu diria. Não sei se você concorda. Isso é um dos problemas que eu sinto bastante. Eu sinto que a Epic Store ela é mais limpa. Tipo, ela é menos poluída. Tá? Você abre ela é menos poluída, mas ao mesmo tempo ela é mais desorganizada. Tipo assim, igual a Steam, ela te taca muita informação. Só que você acha o que você quer. Você consegue achar o que você procura. Enquanto que a Epic é limpa, é menos poluída, mas você não acha o que você tá procurando. Tem umas questões, tipo assim, você vai buscar jogos em promoção, isso tem a parte, assim, mas na hora que você procura, quero ver tudo, já buga um pouco. Sim. E eles usam, às vezes, imagens de tamanhos diferentes, isso atrapalha um pouco chama atenção pra um e tira atenção do outro, que é uma coisa que eu acho que não devia acontecer. Uhum. Também. A exposição são diferentes de um jogo pra outro. A lista, assim, as recomendações que a Steam faz também, né, baseadas naquilo que você já jogou, que os outros amigos estão jogando, também não são lá tão confiáveis. Elas fazem elas te recomendam umas coisas meio aleatórias às vezes. Às vezes ela fala assim, você jogou um jogo de tiro e tal, por isso eu tenho um jogo de tiro aqui. Tipo isso. E ela te força às vezes a passar até por essas listas, por exemplo, promoção fim de ano e tal. Geralmente a Steam te fala, do jeito de você receber as recompensas é vendo sua lista. E aí você tem que passar por 12 itens e às vezes vários que não te interessam. Pra chegar onde você quer. Agora, sistema de reviews. Isso é uma coisa que a Steam tem, né? Tem um sistema de reviews que é até bem confiável. Falam muito bem desse sistema de reviews. Ele separa por reviews recentes e reviews de todos os tempos, né? Isso foi uma coisa que eles adicionaram. Não deve ter uns 2 ou 3 anos. Não tem tanto tempo assim. Eu acho isso legal porque tem jogo que é atualizado e aí a review dele, antes daquela atualização, já não adianta mais pra nova atualização. Então, os jogos hoje são serviços e não produtos. Então, eles mudam ao longo do tempo. Então, é bom ter um sistema assim, onde você tem reviews dos últimos 14 dias. Depois de tal atualização, as reviews foram essas. Antes eram essas outras aqui. Tipo, separa por período de tempo, né? Como se fosse um gráfico das reviews ao longo do tempo. Porque o jogo, hoje em dia, muda ao longo do tempo. E é muito normal de você, às vezes, ver um jogo que tava, tipo, muito bem avaliado. Aí eles adicionaram, tipo...
Fizeram alguma coisa. Voltando ao nosso último episódio, até dando um jabá aí, se você não viu, vai ouvir que a gente falou de práticas não tão boas de empresas. Por exemplo, tipo o COD quando atualizou para lançar as microtransações. Antes ele devia estar com uma review muito boa, aí do nada disso a galera começa a dar review bomb. E aí você vê a diferença. Tem até um termo pra isso, né? Review bombing, que é uma espécie de... A comunidade vai em massa e dá reviews negativas como forma de protesto, né? Virou uma forma de protesto, dar reviews negativas. Eu lembro de um caso bem famoso, eu que cubro a Rockstar, e o GTA V sofreu disso também. Quando a Rockstar, ela descontinuou um programa de terceiro chamado Open4, que era usado pra criar mods no GTA V. Eles deram uma carta de cease and desist, sabe? Tipo, cessar e desistir. Vocês têm um mês aí pra parar de fazer esse Open4, esse programa, que é usado pra instalar mods no GTA V, porque a gente não quer mais. E a comunidade foi em peso no GTA V na Steam e as reviews caíram, assim, absurdamente, como uma forma de protesto. Tanto é que demorou 2 semanas, a Rockstar voltou atrás e deixaram o Open4 voltar. Quer dizer, funciona. Realmente funciona como forma de protesto. E aí as reviews, até hoje as reviews não se recuperaram. Eu sei que o GTA V tinha tipo 98, ele caiu pra 96 hoje em dia. E ele caiu esses 2 pontos por causa dessa polêmica toda com o Open4. E nunca se recuperou. Eu lembrei de outra também, foi o Skyrim em si, quando eles anunciaram a parceria da Bethesda com a Steam pra fazer os mods pagos. Que foi realmente um período que realmente Skyrim começou a levar a review bomb. E todo mundo sabe que Skyrim é um jogão. E mesmo assim ele começou a tomar um monte de review bomb, que fez até tanto a Steam quanto a Bethesda voltar atrás no coisa de mods. Mesmo que tenha sido por um período, né? Porque agora ela vende, mas... Mas então, voltando a falar da Steam em si, na Steam tem reviews e na Epic não tem. E eles têm uma explicação pra isso. Eles já disseram que queremos evitar a toxicidade das análises da Steam, com críticas sendo usadas para bombardeios em massa, ou seja, review bombing, de análises negativas como forma de vingança contra desenvolvedores. Então eles disseram que esse é o motivo deles não colocarem um sistema de reviews nos jogos deles lá. Na opinião deles, se você quer uma review do jogo, você vai lá na IGN, lê alguma coisa, vai no Metacritic, vai no IMDb. A gente não vai ter um sistema de reviews próprio aqui, não. Isso é uma coisa que eu gosto, mas não gosto ao mesmo tempo. Eu acho interessante ter, mas eu acho que não deve ser a única que a gente vai levar também. Porque às vezes o problema não é com o jogo em si, ou é só com a versão de PC. Dá um exemplo clássico do Batman, o Arkham Knight, que pode não ser o melhor Batman que tem, mas mesmo assim é um jogo bom e ele levou review bomb na Steam justamente por causa da versão de PC. E aí a galera também tem que entender que aquela review ali é da versão de PC. Às vezes o jogo não tá tão bom ali, mas tá bom na versão. Eles até fazem reviews pra cada plataforma, né? Porque cada plataforma é quase que um jogo diferente às vezes. Então assim, eu acho interessante ter, mas eu acho que não deve ser a única forma da galera analisar. Se você for comprar um jogo, vai atrás de outras fontes também, vai atrás de review na Metacritic. Eu confio muito no Metacritics. Eu gosto muito do Metacritics. Eu também. Porque tem lá o de usuário e tem de crítica especializado. Então, agora também tem a questão de política de reembolso das duas, né? A da Steam eu acho que leva ponto aqui porque ela é automatizada, né? Se você jogou por menos de 2 horas, num período de 2 semanas, você recebe automaticamente o jogo de volta, não tem análise nem nada. O caso da Epic, você consegue no período de 14 dias, mas você tem que entrar no... Ele é até automatizado no caso da Epic. Tem que criar um ticket, né? Eles não te fazem perguntas, mas você tem que abrir um ticket. Você tem que abrir um ticket e pedir o reembolso e eu não sei, acho que vai ter alguma análise humana mesmo. Não. Pelo menos assim, antes era, né? Eu não sei como é que tá agora, mas próximo do lançamento não tinha. Era no questions asked, eles não te perguntavam. Era automatizado, só que você tinha que abrir um ticket que não é automático, né? Porque o ticket vai ter que passar pra alguém, a pessoa vai lá, beleza, devolve aqui, devolve o dinheiro, pronto. Sim, então acho que nesse caso a Steam leva um pontinho. Por ser mais ágil. Apesar que a Steam tem esse limite, né? A gente tem que considerar também, né? Na época eles não te perguntam mesmo com mais tempo de jogo até. É mais de 2 horas. Na Steam na Epic não tem tempo, enquanto na Steam tem. Apesar que na Steam, mesmo você tendo passar um pouco mais de 2 horas, talvez você ganhe. Não vai ser tão automático, mas talvez você receba, sim. Inclusive em casos de jogos, tipo o exemplo que eu dei do Batman, que tava bugado, eles deram um refund até 4 meses, deu 5 meses depois. O Batman lançou em junho ou julho, e aí em novembro eu peguei meu dinheiro de volta. Mas aí foi porque foi um caso específico, né, do jogo tá bugado e tal.
Agora, DRM, pra quem não sabe o que é DRM, é uma Digital Rights Management. Nesse caso, é uma forma de evitar cópias, né? De você conseguir jogar um jogo que só se você comprou mesmo. E o da Steam, ele fica rodando em segundo plano e também funciona offline. Então, se você executar um jogo pelo arquivo executável ou atalho do Windows, ele vai abrir a Steam automaticamente, né? Enquanto que lá na Epic as coisas são um pouco diferentes. Lá é meio que... é menos rígido. Então... tem jogo que você consegue rodar sem abrir a Epic em si, tem jogo que precisa da Epic, tipo Fortnite precisa obrigatoriamente, enquanto outros não precisam. Inclusive tem um truque para rodar jogos da Epic sem abrir o launcher, que é você ir na Steam e rodar o executável daquele jogo como um jogo não Steam, porque tem essa opção na Steam, né? Você rodar um jogo não Steam, aí você consegue rodar um jogo que você comprou na Epic pela Steam. Tem um truque assim que algumas pessoas fazem. Mas existem exceções, tipo o Jackbox Collection, ele abre mesmo que a Epic Store não esteja aberta, então você consegue abrir o Jackbox Collection. Então é meio... Então na Steam é um pouco mais rígido esse negócio de DRM, você só vai ter que abrir ele, enquanto que na Epic é um pouco mais flexível, né, digamos. A Epic, ela te permite escolher, na verdade. Na verdade não você, né, o desenvolvedor. Ela permite que o desenvolvedor escolha o que ela quer. Então se ele quer adicionar o DRM, ele pode adicionar o DRM. Se ele não quiser, aí é liberdade dele. Porque às vezes... realmente DRM, ele atrapalha. Por exemplo, a Steam, isso às vezes atrapalha porque você clica pra abrir, aí na hora que abre, tem uma atualização imensa da Steam pra baixar. Faz meses que você não entra na Steam, aí você vai ter que esperar a atualização da Steam, aí vai ter que esperar a Steam checar se o jogo que você tá querendo jogar teve atualização. Se o jogo que teve atualização, vamos atualizar. Sim. E aí também tem que instalar um monte de coisa às vezes, porque tem produtos de terceiro que precisa para o jogo rodar. Exato. E mesmo que já esteja instalado, a Steam vai checar se eles estão instalados. O que dá uma canseira e uma dor de cabeça, né? Exato. Outra coisa que eu acho que a Steam ganha é na opção Steam Family Sharing. Você já ouviu falar? Já usei até. Que você consegue compartilhar da biblioteca, né, com até 5 usuários da Steam em até 10 dispositivos diferentes. Só que tem, né, um porém. Se o proprietário do jogo começar a jogar qualquer coisa da biblioteca, você tem 5 minutos antes de ser expulso do jogo. Então, tem esse probleminha. Mas é uma opção legal, esse Steam Family Sharing. Que se chama Family Sharing, mas a gente sabe que ninguém compartilha com a família, né? Compartilha com os amigos, é isso que a gente faz. Eu vou te perguntar a alguém se alguma vez que tem um Family Sharing, se compartilhou. Com a família, né? Ninguém faz isso. Spotify também tá aí pra ser prova de muita gente. Netflix. YouTube Premium. Nossa, tudo isso tem. Supostamente era pra ser da família e tem que morar na mesma residência, mas ninguém faz isso. E realmente a Steam, ela te deixa, não tem problema você... E ela não te pergunta igual, por exemplo, no caso do Spotify, por exemplo, ela pede que cada pessoa coloque o endereço pra garantir que todo mundo tá. Claro, isso é facilmente burlável, mas... Facilmente você coloca os mesmos endereços, é óbvio. Mas igual a Steam, não. Você entra no computador, permite, acabou. Mas a Epic, ela não tem uma opção assim, né? Então acho que aí é ponto pra Steam. Ela não vai deixar duas contas ao mesmo tempo, mas ela vai te permitir tranquilamente acessar. E não é difícil, eu acho. Comparado com a Steam, que tem todo o processo de atualização e tal. A Epic é um pouco mais fácil de acessar. Mas mesmo assim, eu acho que a Steam ainda leva nessa. E outra coisa que eu acho que a Steam leva nessa é a Steam Workshop, né? Tem a Steam Workshop, que é uma espécie de local pra você colocar mods em alguns jogos, né? Tem lá pra Garry's Mod, tem pra Civilization 5, tem pro Elder Scrolls 5 Skyrim, Rocket League, Team Fortress 2, XCOM 2. Então é uma coisa que a Steam, por causa os jogos que ela desenvolveu são open source, a maioria deles, né? Tipo, o Garry's Mod surgiu a partir do esqueci, como é que é o nome? Qual jogo que surgiu o Garry's Mod? Half-Life 2. É porque usa a engine source, que é a do Half-Life. Isso, ele usa a engine source do Half-Life 2, que é o Gravity Gun, né? Ou não? Na verdade, não, a engine é a source. Ele usa a física da Gravity Gun, que é a arma de gravidade que tem no Half-Life 2. Enfim. Ele surgiu a partir de outro jogo, enfim. E você consegue colocar mods, né, usando o Steam Workshop, que é outra coisa que a Epic também não tem. E assim, mas a gente também tem que considerar uma coisa, né? A Steam nunca começou assim. Não, ela não nasceu assim. Né, a gente tá... E enquanto a Epic tem 1 ano e
2 meses. A Steam tem 16 anos e setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, ela tem 16 anos e 5 meses no mercado. A Epic, ela tem causado bastante impacto e também pelo curto tempo que ela existe, né? Uma empresa tão jovem, já tem todo esse impacto. Não tão jovem, né? Tipo, Fortnite tá um pouquinho mais do que isso. Já existe um pouquinho mais do que isso, mas a Epic Store, como o Epic Store, é bem recente, né? Tipo assim, ó. Vou usar as datas principais. Por exemplo, uma das coisas que a gente comentou aqui que faz comunidades da Steam. O lançamento oficial da Steam foi em 2003, as comunidades chegaram em 2007. Nossa. O Steam Cloud Save que tem na Epic já chegou em 2009. Demorou pra chegar. Então a Epic tá correndo atrás do tempo perdido. Sim, ela tá indo no ritmo dela, claro. E ela tem tempo, eu não acho que é uma coisa que ela precisa... É interessante ela dar uma agilizada e tentar botar mais coisas pra ficar mais atrair comparável. O público. Mas eu acho que ela também, tipo assim, pro que ela tá propondo, ela tá indo bem. Sim. Agora, a biblioteca. O que você acha da biblioteca dos dois? Pra finalizar aqui a comparação, acho que uma parte importante de você ter esses launchers, esses lançadores no seu PC é a biblioteca, né? Eu acho da Steam mais bem organizada, eu não sei. O da Steam, ela é bem organizada porque ela não só te oferece alguns filtros pra você escolher, por exemplo, quero ver os jogos mais recentes, ou quero ver os jogos que eu comprei na ordem que eu comprei, ou tem várias opções. E dá pra você, por exemplo, filtrar, por exemplo, eu quero jogos só que estejam instalados no computador, ou eu quero só programas que são de serviço, não são jogos, porque a Steam tem programas de produção também, igual Blender, tá na Steam. Sim, sim. Então dá pra você filtrar. Enquanto a Epic, ela não te permite isso. Acho que ela só tem 2 ou 3 opções de organização, que é tipo mais recentes, ordem alfabética, e eu acho que tem mais uma só. Ordem personalizada, talvez. Enfim. Mas pelo menos eu gosto bastante que ela te deixa... Teoricamente, apesar que eu sofri um bug recentemente que deu isso, ela te mostra, ela faz uma coisa bem interessante que é, se o jogo que você tá instalado, ele fica colorido, a imagem. Enquanto você não tem, ela fica na escala de cinza. Se ele só foi comprado, no caso. Apesar que o meu bugou, porque esses dias estava aparecendo Farm Simulator como colorido, só que eu não tô com ele instalado. Eu só peguei porque tava de graça. Eu ia perguntar, você comprou Farm Simulator? Então você pegou de graça. Não, ganhei. Tava naquela lista imensa que eles deram umas 2 semanas atrás. E o da Steam tem também sincronização com nuvem, né? Se você clicar em List View, ele mostra os dados que estão sincronizados na nuvem. A Epic também tem isso, não? Tem. Não é tão claro. Não é tão exposto quanto o da Steam, que é um dos pontos que eu gosto. Às vezes da Steam ele te permite, ele fica constantemente, por exemplo, às vezes você abre offline, ele fala, olha, tem chance de ter um save melhor na nuvem, você quer arriscar e abrir assim mesmo? E tem também categorias personalizadas na Steam, dá pra você definir vários diretórios de instalação padrão, então você pode colocar vários diretórios de onde você quer instalar seus jogos e você escolhe rapidamente em um menu suspenso, assim aparece, né, vários diretórios de onde você quer instalar, uma coisa que não tem na Epic. E também tem a Steam Beta, né? Lá nas configurações você pode ativar uma Steam Beta, que tem uma nova roupagem, assim, pro layout da página do programa. Mas essas comparações é uma coisa que, assim, é interessante a gente fazer, é interessante a gente olhar o que a Epic tem, o que ela precisa seguir, o que ela precisa focar, às vezes ver o porquê que ela não tá fazendo isso, no caso, por exemplo, das comunidades, porquê que ela não quer colocar, mas é uma comparação inicial, assim, a gente pode considerar. Na Epic você não tem como alterar o diretório de instalação padrão, alterar o caminho da instalação manualmente, você tem que fazer isso jogo por jogo. Se você desinstalar a Epic Store antes de desinstalar qualquer um dos jogos, você precisa excluir manualmente as pastas dos jogos, então tem muita coisa que a Epic precisa melhorar pra ficar, né, parecido um pouco melhor, mais próximo da Steam. Mas ainda assim, repetindo, é impressionante o que essa empresa fez com apenas 1 ano e pouco de existência, né? E do nada, com uma política bastante agressiva, se a gente for ver. Então de recursos, assim, não tem como. A Steam ganha disparado da Epic, mas na questão de inovação e pioneirismo e agressividade no mercado, a Epic ganha e vem ganhando espaço com muita força. E aí, a gente falou até do Tim, do Sweeney,
das declarações dele, por exemplo, questão de... ele adora ir no Twitter falar umas coisas bem polêmicas. A gente falou dessa piada com coisa do Google, eu falou da declaração dele com relação a exclusivos, né, que a Steam tem que mudar a política de lucro, de divisão o revenue share, né? Compartilhamento de lucros. E ele também foi bem claro, de certa forma, polêmico, falando que ele é contra loot box, né? Ele disse ser contra loot boxes. Foi isso que ele disse. Eu tenho até aqui a declaração dele traduzida, ele disse o seguinte, abre aspas: devemos ser muito reticentes em criar uma experiência em que o resultado possa ser influenciado pelo gasto de dinheiro. As loot boxes são idênticas às máquinas de apostas de jogos de azar, exceto pela capacidade de talvez obter dinheiro no final. Temos que nos perguntar como indústria o que queremos ser quando crescer. Queremos ser como Las Vegas, com máquinas caça-níqueis, ou queremos ser amplamente respeitados como criadores de produtos nos quais os clientes podem confiar? Acho que veremos mais e mais publicadoras se afastando das loot boxes no futuro, fecha aspas. Então ele se diz contra loot boxes. É engraçado que nessa mesma entrevista ele também disse que política deveria ser separada de jogos, ele também mencionou algo assim. Ele falou que não deveríamos trazer política para o âmbito da indústria de games. Voltando à questão de loot box, eu ia falar até que Fortnite não tem, mas se a gente for olhar, eles têm, mas não tem. Save the World. Sim. No Save the World tem, né? Porque no jogo principal, tudo que você quer comprar, você vê o que você vai comprar, você só vai ter que gastar seu dinheiro lá comprando as moedas ou recebendo durante a temporada, e aí você gasta ali. Mas no Save the World tem as lhamas, mas eu acho que mesmo assim eles deram uma amenizada, tipo, mostrar a chance de cada coisa e garante, por exemplo, de você não pegar tanta coisa repetida, eu acho. Então, assim, é interessante essa declaração dele, é uma declaração que eu concordo bastante, tipo, loot box é um mal pra indústria, né? Pra indústria, né? Porque, sim, mano, eu já não digo assim, eu não sou um cara muito de jogar COD, naturalmente. Mas se tem uma coisa que me afasta ainda mais dos CODs recentes, é isso, sabe? É você pensar que você vai pagar e, por exemplo, no 4, tem o Battle Pass. E aí dentro do Battle Pass, você tem que trabalhar muito ou você paga pra conseguir as coisas. É o famoso grind wall, né? A gente fez um episódio inteiro, o último episódio inteiro sobre isso. Que é uma coisa, por exemplo, que Fortnite não me faz. Que o Fortnite, eu cheguei a comentar isso, acho, no último episódio. Você pega o primeiro passe de batalha, os seguintes eles se pagam se você não usar as moedas fora. E mesmo assim, depois de umas 2 ou 3 temporadas, você vai ter ganhado moedas suficientes extras pra comprar uma skin de 1.500, por exemplo. Sim. Sem pagar nada e ainda pegar o passe da temporada seguinte. Exato. Eu acho que, no geral, assim, pra dar uma conclusão aqui, eu vejo muito potencial na Epic. É uma empresa que tá vindo com tudo aí. Acho que se ela continuar focando nos seus exclusivos, continuar focando nesse 12% contra 30% da Steam, eles conseguem dominar esse mercado e acabar pelo menos com esse monopólio. E assim, vale lembrar, né? É muito bom competição. Competição é ótimo para nós consumidores, então sempre que tem competição isso é excelente pra gente. Então eu acho que o negócio é melhorar um pouco esses recursos que nós falamos aqui quando a gente mostrou a comparação dos dois, colocar recursos que estão faltando e, né, coisas que a Steam tem, que a Epic não tem, mas para uma empresa de 1 ano e meio é bem impressionante o que eles já conquistaram. E assim, eles conseguiram uma coisa que eu não tava imaginando que eu fosse fazer recentemente, que era gastar lá. Então, tipo assim, eu tenho a Epic instalada praticamente por causa dos jogos de graça. Mas mesmo assim, com essa promoção recente, eu fui e comprei 2 jogos lá. Sim. Porque eram jogos bons. Recente. Um, por exemplo, incluiu até... um tinha concorrido a jogo do ano, por exemplo, até, que é o Control. E eu paguei R$30 pra ter ele. E assim, eu tô até abrindo aqui pra eu confirmar, mas 6 vezes 2, 4, 6, 8, 10... Eu tenho 61 jogos na minha conta da Epic. Desses, eu paguei 2. O restante é tudo os que vem de graça. Tudo foi jogo que eles deram de graça, que já é de graça, igual tem Fortnite aqui no meio, mas... E é muito jogo bom, igual tem a trilogia inteira do Arkham. Olha lá. Sim, a gente falou, né, dos jogos que vieram. Mas acho que é isso então, né?
Eu acho que a gente pode dar agora um veredito final, assim, no geral ainda. O meu veredito foi esse. Eu acho que a Epic tem muito potencial, mas ela não tá no nível da Steam, ela tem que melhorar alguns recursos, tem que colocar seus recursos a mais pra algumas coisas que estão faltando. Porém, para uma empresa de um ano oferecer tanto exclusivo como eles oferecem, jogo de graça, essas coisas, é realmente impressionante. O meu seria o seguinte, a Epic tá no caminho certo, eu acho que ela já me conquistou, vamos dizer assim, porque igual eu falei, eu não tava me vendo gastando, eu tava me vendo pegando só jogos de graça, mas quando eu vi 2 jogos que eu tava bem interessado por preços baratos, me fez comprar. E teve um detalhe que a gente ainda não comentou na questão de exclusivos, ainda vários exclusivos dela conectam com Fortnite, tem esse detalhe ainda. Conectam com Fortnite? Por exemplo, eu comprei Borderlands por 30 e poucos reais. Dentro do Fortnite eu ganhei a skin do Cycle, que é um dos personagens de Borderlands, uma mochila do Claptrap e mais uma outra coisa, de graça. Você quer dizer que você ganha itens dentro do Fortnite. Se você comprar, por exemplo, o Star Wars Jedi Fallen Order até o final desse ano, a mesma coisa pro Borderlands, você ganha uma armadura do Stormtrooper e outras coisas lá dentro. Então, assim, ele tem várias políticas que atraem. Eles te dão coisas de graça, no caso de vários jogos, esses itens quando você compra o jogo. E essas promoções eu acho que assim, ela tem tudo pra esse ano ser um ano melhor ainda pra ela. As projeções dizem isso, que ela vai crescer bastante esse ano. E assim, a Steam tem um competidor aí e ela tem que acordar um pouco. Tem, um grande competidor. Eu acho que a Steam tava bastante confortável, vamos dizer assim, por muito tempo. Com o monopólio deles. E eu acho que isso até, de certa forma, prejudicou. E eu quero que agora a Epic estando aí, elas dê uma puxada, sabe? Como eu disse, competição é sempre excelente para nós consumidores. Mas então, acho que fechamos por aqui, né? Acho que a gente pode ir para aquele segmento que ainda não tem nome e provavelmente nunca vai ter. Nossas sugestões da semana, bora lá. Epic Store versus Steam. Finish him! Você começou com a sua no semana passada, eu vou começar com a minha agora, que vai ser rapidinho também. Eu tô jogando ultimamente Tom Clancy's The Division 2, queria recomendar pra vocês. É um jogo bem interessante, eu comprei assim, tipo, vamos ver como é que é esse jogo aí. Porque eu ouvi a gente falar muito bem, eu ouvi a gente falando que é muito, sei lá, aí comprei e eu tô gostando, até que é um jogo legal. Eu comprei por causa do Alan, que já esteve aqui no podcast, já participou do nosso episódio sobre Death Stranding, né? Vai lá ouvir se você não ouviu. Caso você não tenha ouvido, vai lá, episódio de Death Stranding com o Alan. E tá em promoção, tá R$10, tava 80, então agora tá 10, ou seja, deu o quê? Eu sou péssimo de... E essa promoção tá 95%. 95% de desconto. E tá em todas as plataformas também, tá? Todas as plataformas. Na Epic, tá por 8, tá até mais barato na Epic, tá R$8 na Epic. Na PS4 tá R$9,90. Então assim, é baratíssimo pra um jogo que entrega algo bem interessante. Eu não vou dizer muito sobre ele, porque eu tô esperando o Alan terminar Kingdom Hearts pra começar a jogar com ele, então ele ainda tá nessa de terminar Kingdom Hearts desde aquele episódio de Death Stranding. Ele tá assistindo 2 horas de filme entre um jogo e outro, mas enfim, quando ele terminar a gente vai começar a jogar. E aí, Renan, qual que é a sua recomendação da semana? Eu vou comentar um pouco da sua antes de falar a minha, mas eu ainda tô na dúvida se eu vou pegar, tá? Eu tô essa semana inteira, eu cheguei num ponto que eu tava ou gastava 90 centavos na PSN no cartão, porque eu tava com um saldo lá e o que eu queria comprar era R$30,90, então eu ia ter que gastar o 90, eu pegava ele junto, eu acabei pegando só os 90 centavos, mas ainda tô decidindo se eu vou pegar o The Division 2, é uma coisa que eu tô na dúvida. Cara, eu tô gostando do jogo, eu recomendo. Então, tipo assim, é uma coisa que eu tô considerando ainda. A minha recomendação é o jogo do DLC que eu comprei por R$30,90, que é o Horizon Zero Dawn, que eu joguei. Qual a expansão? Eu comprei a The Frozen Wilds, que é a expansão, mas a minha recomendação é o jogo em si. O jogo principal. Todo, tá. A expansão ainda não comecei, mas eu tô tipo assim, minha mão tá coçando pra começar. E eu gostei pra caramba do jogo. Tenho meus problemas com ele aqui e ali, mas realmente ele é muito bom, a história é bastante interessante. Eu platinei o jogo. Platinou. Eu platinei. Tô com um bugzinho ali que tá me irritando, porque assim, mesmo eu tendo platinado, feito 100%, tem uma parte lá que não conta, e tem uma coisa que liberava pela história, que não liberou pra mim, e eu não tô achando como vou liberar, mas tá bom. Eu já tô animado pra terminar o DLC, e eu vou jogar o New Game Plus, que eu quero pegar o resto dos troféus do jogo.
E é um jogo que eu ainda vou jogar bastante. E eu acho bastante interessante. Eu gostei muito a ideia e tal. É um jogo que eu já tinha começado, mas por causa de Zelda ou por causa de outras coisas eu acabei parando. Mas agora, esse começo do ano eu falei, não, vou jogar e não me arrependi, tá? Beleza. Tá, então... E realmente, vai jogar se não jogou. Então as recomendações são 2 jogos aí, The Division 2 e Horizon Zero Dawn. A gente vai ficando por aqui então com mais um episódio. Hoje falamos sobre Epic versus Steam. Muito assunto interessante aí nessa guerra entre as duas, esses 2 launchers aí, essas 2 lojas. Mas esse foi o episódio da semana. Vamos deixar os avisos aqui de sempre, né? Se você quer seguir a gente no Twitter e Instagram, @IrmandadeNerd_. No Facebook é facebook.com/... Como é que é? Irmandade Nerd Podcast. Tava esquecendo já. facebook.com/Irmandade Nerd Podcast. Me segue no Twitter e Instagram também, @MarlonMariz_. No Twitter, o Renan no Twitter é Renan Chronicles, no Instagram, RenanP2. Isso, vai lá e segue. E aproveita as redes sociais, deixa a gente saber. Foi muito engraçado, eu vou fazer um comentário rapidão aqui a gente tá gravando isso no sábado de carnaval. Hoje é carnaval. E ou eu tava um pouquinho alterado, ou fui elogiado. Na verdade, eu sei que fui elogiado, eu não tava alterado não. Mas eu recebi elogios do podcast, eu recebia bastante, então manda pra gente também, mesmo que não dê pra encontrar e falar em pessoa. Manda. Fala também se tiver alguma coisa pra gente melhorar, pra gente mudar. Isso, estamos abertos a sugestões. Okay. Mas é isso aí, pessoal. Valeu por ter ouvido. A gente volta na próxima terça-feira, às 18 horas, em todos os agregadores e no YouTube. Falou então. Até mais. Fatality.